noite, pessoal. Estamos aqui para o nosso segundo dia do terceiro workshop do Caiu na Rede é Samba. Quero muito agradecer a direção da Unesp e a vice-direção, com a professora Carla, que tem nos apoiado muito, né, com relação a esse projeto, né, que foi possível, está sendo possível, graças à PROEC Unesp, através do edital Unesp Presente Cultura Raiz, tá certo? Eu estava aqui falando com a Josi, com alguns alunos, para dar uma adiantada para vocês. No final do ano, além do próximo workshop ser em outubro agora, né, no começo de outubro, com o Esguleba novamente, sobre instrumentos de percussão de escola de samba, nós vamos ter no final do ano, em dezembro, um evento para encerrar, né, esse projeto, que pelo menos esse ano, espero que a gente continue, né, no ano que vem, né, com esse trabalho, que eu estou achando muito bacana, muito bonito. No dia 6, 7 e 8 de dezembro a gente vai ter um evento. Primeiro dia vai ser em homenagem aos 80 anos do Paulinho da Viola. Então nós vamos trazer, vai ser no Teatro Municipal, os 3 dias. A gente vai trazer a filha do Paulinho para estar cantando com a gente, Oswaldinho da Cuíca, o Esguleba, o Carlinhos Pandeiro de Ouro e o pessoal aí já estão falando com o Giliar, o pessoal da bateria também existente da Unesp, para a gente estar organizando, Vanzela, a gente está organizando aí um grupo da cidade de músico para estar acompanhando nesse show, tá certo? Depois a gente precisa sentar e afinar e articular isso com calma. Segundo dia, a gente vai trazer o samba de bumbo de Santana e Parnaíba. Aí já falei aqui com o João Mário e o Daniel. O João Mário disse que a gente consegue aí um ônibus, né, para trazer o pessoal. Sim. Então a gente vai... E aí eu queria muito também que eles abrissem esse evento falando sobre o que eles estão falando aqui para a gente, né, mas para um público maior e que vai estar presente nesse evento. E no terceiro dia a gente vai estar trazendo o pessoal da Escola de Samba da Vila Maria de São Paulo. E assim a gente encerra este ano o nosso projeto. Então, só para dar uma adiantada para vocês e para também ajudar aí, eu quero que vocês ajudem na divulgação, para a gente já ir falando e também pensando nessa questão da participação de vocês, certo? Quero agradecer muito novamente aqui a Karine e o Jefferson, né, pela cessão do espaço, esse espaço maravilhoso, aconchegante, gostoso que a gente está. O grupo Dramaturgia Rural, o pessoal da Batucada Resistência, do Centro Cultural Tom Jobim, da UEMP, e a todos os que estão aqui participando e, claro, ao grupo, né, a todos os componentes do grupo Caiu na Rede é Samba, que têm sido extremamente importantes aqui para estar auxiliando na construção e no andamento desse projeto. Aqui nós temos hoje, né, do projeto, o Daniel, que é do grupo Caiu na Rede é Samba, o Felipe, que é o nosso diretor aqui de imagem e de filmagem, e a Carolina, que é a nossa assessora aqui, né, Carolina, tá certo? E o Weber, que está escondida em algum lugar também, tá certo? Deve estar com as crianças. Tá bom, gente? Então vamos começar, né? Hoje a gente vai estar aí trabalhando a questão da construção, não é isso? Não só, mas não só, também. mas também, né? Então vou deixar aqui com os rapazes aqui, eu vou deixar vocês aqui em cena, eu vou ficar ali do lado, tá bom? Então assim, pessoal, boa noite. Naturalmente a gente vai falar às vezes de alguma coisa que a gente já passou ontem, né? De raspão só hoje, mas também porque além de ter, né, pessoas novas, ontem foi mais uma explicação de tudo que vai rolar os 3 dias, então obviamente a gente acaba refalando alguma coisa. Mas a gente vai trazer algum material audiovisual hoje, a gente vai passar um trecho de um documentário. A ideia também é passar algum material sobre o Grito da Noite, que a gente falou ontem. E aí a gente vai para a confecção. A confecção também, assim, a gente não consegue construir um bumbo aqui, porque necessariamente precisaria de muitas ferramentas e uma oficina inteira. E aí a gente trouxe algumas partes do bumbo para vocês entenderem a montagem e, de fato, a gente vai montar uma caixinha. Mas daí a gente vai falar sobre as afinações, o diferente tipo de afinação que existe dentro do samba e vai mostrar mais ou menos o passo a passo da confecção através da caixa que está aí.
A gente ia trazer alguns outros instrumentos, não deu certo, porque, enfim, não coube, no carro era muita coisa. Então a gente trouxe mais um que vai dar para todo mundo meio que pôr a mão e entender um pouco como é que é. Aí, Daniel, eu vou no notebook para preparar o documentário que, como precisa do áudio, não vai dar para ser desse, vai sair de outro lado. Fechou. Você vai... Boa noite a todos. Então, como o João falou, então é um processo, né? Então a gente, no samba de bumbo, usa o chocalho. Aqui, por exemplo, é de metal, né? Não é um chocalho comprado. Aqui são boca de fogão, né? E qual é o material que vem? Dá pra ligar. Às vezes alguma semente, né? Pedrinhas. Eu uso para fazer compensado de suma-uma. Suma-uma? Só que aí tem um problema na madeireira, né? Às vezes eles vendem compensado coluna ou balcão. Aí dependendo, porque você vai precisar que ela dobre, né? Então se você comprar o balcão, ele vai ter menos possibilidade de você fazer reforço, por exemplo. Você vai precisar fazer tudo. Do aro, do semi-aro, onde vai a pele, que a gente vai colocar, e do corpo. Que vai muitas peças, né? A pele, a gente usa pele de cabra. Tem diversos sambas no estado de São Paulo, né? Um deles é o samba de lenço. É um som que não precisa ser também assim muito alto, né? E eu costumo usar, nesses que eu construo, pele com pelo e pele sem pelo, para dar uma diferenciação de timbre, né? E é uma caixa de ressonância, quanto maior, mais grave, quanto menor, mais agudo, né? Então a ideia é que você tenha basicamente 3 níveis de altura. Os instrumentos mais graves fazem a marcação e o bumbo a improvisar. Mais agudos fazem a marcação e o bumbo a improvisar. Agora vai, hein? Agora vai. E aí leva um tempo, né? Porque você tem que cortar a madeira, ter o gabarito, dobrar as folhas, esperar secar. Aí vem a parte que é bastante complicada, que é lixar. Aí depois passar a seladora, passar o pigmento, depois de repente a pessoa quer dar uma cor diferenciada, passar a cor, furar o corpo, furar os aros. Então em 3 dias seria bastante complicado, né? Aí o furar então é quase que o final, assim, do processo de maneira. E depois furar também o corpo, né? Para o som sair melhor. Aqui você fala de segurar. Esse e esse daqui, exatamente. Desculpa, a madeira que vocês usam é o virola? Eu uso compensado suma-uma. Mas tem a possibilidade de fazer, só que aí dura mais, mas é mais duro de fazer. Pode ser uma madeira maciça, né? Só que é o mesmo processo do violão, por exemplo. Esses instrumentos tem que dar curva, né? Por exemplo, para trabalhar com compensado, às vezes você deixa bastante tempo na água, né? Para ele ficar mais maleável. Nesse processo, por exemplo, do violão também, você deixa e dá prensa térmica, né? Para ir dando a forma. Quando a gente vai fazer, por exemplo, com uma madeira única, uma madeirinha mais firme, mais forte. Eu faço algumas alfaias e eu uso o virola. Mas aí também tem a situação de como esse compensado ele foi prensado, né? De repente aquelas veias, ele Quebra. quebra. O suma-uma é melhor por conta disso, é uma madeira um pouquinho melhor do que a virola. Ele tem menos esses defeitos que o virola tem, sabe? Suma-uma. Eu não conhecia. É o mesmo compensado, só que ele é até mais bonito, assim, um pouco. Mas a gente não encontra aqui no interior, né? Na verdade, assim, às vezes madeira ou essas que vem de peça de... peça assim... várias peças de corte, lixa, essas coisas, normalmente eles encomendam. Sim. E é bom comprar, no caso, para fazer esse instrumento, já cortado, né? Porque tira já o semi-aro e o aro. Ou pelo menos o aro, né? Porque se você for tirar no olho ali, eles têm os equipamentos, né? Sai tudo certinho, no pé de madeira. R$160. A indústria ela tem diminuído, né, o tamanho. Então era 2,60, agora diminuiu para 2, uma coisa está bem menor. Mas você encontra as folhas maiores, né, mas é mais difícil. Com essa folha você faz o quê? Uma folha dá para fechar um instrumento, não necessariamente. Estranho, porque
Mais de um, acho que um. Porque você tem que fazer o corpo, o aro e dar uma reforçada no corpo. Então são várias madeirinhas que você vai usando. Então às vezes você vai usando e acaba. Você precisa ter normalmente 2 folhas. Pode crer. Essa folha, qual é a espessura? Então aí depende, tem de 3 a 6 eu uso. Ah, não, tá aqui. Eu uso de 6. Aí usa uma. Aí umas 3. Para que você quiser. O bojo aí foi cortado com quanto? Desce daí, tem 26, 24? Aqui? É. Como assim? Com ele rolando? Um padrão é Aí o João encomendou uma cabra maior, né, João? Esse vai estar projetando. Isso aqui é uma cabra também de um boi, né? Esse é um 28, você acha para vender, só que você compra, você tem que encomendar antes, se você quiser já empachado, você tem que pedir antes. Aí é super difícil arrumar um couro empachado 28, mas se você encomendar antes, às vezes você consegue. Contemporâneo ou redenção só. O logotipo ali que é comprado essa pele. É assim, Essa foi comprada, sim. Nossa, gente preta tirada das brenhas da sua Etiópia. Tudo que a gente falou ontem, né? Sobre tudo que a gente falou ontem. Então, entender o samba de bumbo e como ele influencia, como ele chega e se transforma no Carnaval de São Paulo, né? Mas mesmo ele indo parar no Anhembi, mesmo com as escolas de samba, no interior ele continuou, né? Se manteve e a gente tem hoje em dia 9 comunidades tradicionais desse samba ainda no interior de São Paulo. Comunidades tradicionais, a gente entende que são comunidades que são referência nas regiões onde elas se encontram. São comunidades que há muitos anos continuam mantendo essa prática do samba de bumbo, né? Então a gente tem o samba lenço de Mauá, que apesar de chamar samba lenço, é um samba de bumbo também, o samba lenço de Piracicaba, o samba de Pirapora, o Cururuquara e o Grito da Noite em Santana de Parnaíba, o samba caipira de Quadra, que é um município ali vizinho a Tatuí, aqui na Castelo também, o samba da Dona Aurora de Vinhedo e o samba Nestão Estevão de Campinas e o samba de Itu, são os 9. O samba de Itu está no processo de acordar novamente, né? Um samba que estava adormecido há muito tempo. Segundo os nossos mestres, o samba não acaba, ele adormece e algumas comunidades adormeceram por alguns anos e retomaram. E algumas ainda não retomaram, enfim, tem muitos lugares que o samba adormeceu e não voltou, mas tem lugares como Itu que a família quis reacender essa chama, né, fazer novamente o samba, só que aí veio a pandemia e tudo mais, eles ainda não deram esse start, mas já estão com os instrumentos e estão prontos para voltar, mas ainda não voltaram. Mas são essas 9 comunidades, apesar deles não terem voltado ainda, Itu ainda enxerga neles uma referência como o samba de bumbo de Itu, né? Do lugar que a gente vem, que é Santana de Parnaíba, a gente tem o Grito da Noite e o Cururuquara. Então, a gente falou ontem um pouco, né, sobre o que sobre o que o Cururuquara passa e o Grito da Noite. São 2 grupos totalmente diferentes, né? Apesar dos 2 serem samba de bumbo, a gente fala que independente dessas 9 comunidades fazerem o samba, cada uma faz do seu jeito específico, né? Então cada um tem um sotaque diferente. E o que é interessante a gente ver é que, devido a todo esse apagamento histórico, né, é comum que em São Paulo mesmo a gente nunca tenha ouvido falar de samba de bumbo ou não conheça o samba de bumbo, né? Muitas vezes a gente conhece o maracatu, conhece o frevo e não conhece o samba de bumbo, né? É muito difícil a gente conseguir olhar para dentro, né? A gente se enxergar, né? Ou enxergar o que tem no nosso próprio quintal, né? Os nossos mestres falam muito de cuidar do nosso quintal, mas dificilmente a gente consegue enxergar o que tem no nosso quintal. Então, normalmente a gente busca em outros quintais coisas que aconteçam sem às vezes olhar para o que está próximo de nós, o que está em nós, né? Principalmente em São Paulo,
quando a gente fala de uma cultura que, como o seu Penteado falou, todo batuque que nasce em São Paulo é caipira, né, vem do interior, e principalmente em São Paulo, que faz da cultura caipira algo pejorativo, algo ruim, né, como se fosse atrasado ser caipira, sabe? O pessoal usa de uma forma muito pejorativa o termo caipira, né? Mas a gente tem uma cultura que provavelmente, não só no interior, mas o Mário de Andrade mesmo, que denominou como samba rural paulista, ele mesmo conheceu esse samba no Brás, na Rangel Pestana. E ele indo a Pirapora ver esse samba, ele encontrou um grupo da Barra Funda. Então essa ruralidade também é contestada, né? Até onde era rural, onde não era, né? A gente está falando de uma São Paulo ainda, que como a gente falou ontem, era normal haver um casarão de uma família rica e do lado ter uma colônia africana, no mesmo espaço, assim, sabe? A periferização, ela acontece depois da expulsão dos pretos e pobres do que seria o grande centro de São Paulo, né? A gente viu um pouco sobre o plano diretor aí, o plano de higienização do centro expandido. Então, até onde se dá essa ruralidade, né? Então, hoje em dia, a gente denomina como samba de bumbo paulista, porque essa ruralidade também é relativa. A gente tem um grupo como o de Mauá, que é um grupo tradicional, mais de 100 anos a família brinca o samba lenço, e eles estão em Mauá, que é tipo, região metropolitana, é cidade grande, metropolitana é uma outra cidade, mas está na zona urbana de São Paulo, né? Não está no interior, não está afastado do grande centro de São Paulo. Então, a gente denomina como samba de bumbo paulista, por causa da presença desse cara, independente de como cada comunidade faça o seu samba, seja o samba lenço, seja o samba do Cururuquara, o samba campineiro, todos eles vão ter esse instrumento, vão ter ele como o solista, né, o mais grave como solista, e a gente começa a ver que em vários lugares de São Paulo, no interior, existiam em muitos lugares do interior, que hoje em dia a gente nem sabe o tamanho que tinha isso, mas que foi se acabando até chegar só nessas 9 comunidades que estão vivas hoje em dia, e mais alguns grupos novos, contemporâneos, né, que estão fazendo ainda essa manifestação. Grupos fortes também, mas que são grupos mais novos, que começaram a fazer o samba de bumbo a partir da influência ou da experiência adquirida com esses grupos mais velhos. O instrumento em si, ele é tão importante para a gente que ele é como um integrante da família, né? A gente falou um pouco disso ontem, sobre o batismo do bumbo, né? Quando ele nasce, da importância também do viver e do morrer para o bumbo, né? Que não é uma estátua grega feita de pedra que dura a vida inteira, né? É de madeira, justamente. Ele tem um período de vida dele, né? Um certo momento o bumbo morre, acaba e depois nasce outro, mas ele é tido como integrante da família. E no samba de bumbo, diferente do maracatu, por exemplo, o tipo de afinação que a gente usa muda também, né? O surdinho e a caixinha geralmente são afinações assim de presilha, como a caixa do divino, por exemplo. A zabumba, em alguns lugares a afinação dela também é de presilha, mas o canguçu, por exemplo, eu não uso a presilha, eu uso a afinação de corda, que não é essa, né? Eu vou afinar ela depois, todo mundo junto, para a gente entender como funciona essa afinação feita só com a corda, como é a da alfaia do maracatu. Não é a mesma afinação, mas a da alfaia também seria só a corda sem essas presilhas de couro, né? Então, em algumas comunidades, como Mauá, o sete légua, que é o bumbo deles, também usa afinação de presilha, o bumbo grande. Já em Vinhedo, Campinas, Cururuquara, não, usa só corda. Pirapora já usa presilha também. Então a gente vai achar os dois formatos de afinação com os bumbos dessas comunidades do interior. Inclusive alguns, se a gente pegar o Grito da Noite, por exemplo, teve bumbo que já é a afinação de tarraxa, por exemplo. Que é o bumbo, mas eles utilizaram de algum outro instrumento, como de fanfarra ou de banda marcial, então eles usam a afinação de tarraxa. O trovão mesmo, que é o bumbo de Vinhedo, é um bumbo que já está na família há muitos e muitos anos. Eu reformando ele, eu achei uma etiqueta dentro que ele era um bumbo de bateria, de uma fábrica de bateria de Vinhedo. Então eles também utilizavam o que tivesse mais fácil acesso, né?
No Cururuquara mesmo, um tempo ficou sem o bumbo, então o seu Carmelino ganhou de um primo dele que trabalhou numa fábrica de instrumento, ganhou uma zabumba e um bumbo menor assim, os dois de lata com pele de vinil. E o samba se deu com esse bumbo por muito tempo. Musicalmente fica totalmente diferente, o som muda totalmente, mas é isso também, né? Existir na brecha, né? Precisa se adequar, né, para existir. Então a cultura popular, apesar de ser tradicional, ela é fluida também, ela está em constante transformação todo o tempo, né? Então eu uso sempre de exemplo o pagode anos 90, por exemplo. A galera fala assim, eu não escuto pagode, eu só gosto de samba raiz mesmo. O que é raiz, né? Por que o pagode 90 também não é raiz? É aí que tá. A raiz, ela também está se transformando, né? Ela está modificando sempre. Então o samba passa por isso, toda a cultura popular passa por isso, por mais que a gente queira deixar ela o mais perto do que a gente conheceu, mais pura, enfim, sei lá, ela sempre está em transformação, né? E tudo tem um porquê também, né? Por exemplo, a gente fez o samba ontem e a caixinha já não estava legal. Umidade, muito tempo, né? O pessoal que faz o tambu, o batuque, eles têm vários tambores, eles vão pôr lá na fogueira, conforme o outro vai voltando a afinação, eles trazem, já está mais tempo lá na fogueira, e assim vai indo, né? Para a festa durar até o dia amanhecer. E aí, o de presilha tem esse processo, né? De você ver se o som tá legal, se não tá, se tem que abaixar mais ou não. No Nordeste já tem a questão de variar muito a umidade, já é mais relativo, né? Então você deixar uma afinação padrão facilita, mas no caso desse que a gente aperta para sambar e desaperta para guardar, garante uma longevidade maior do instrumento, né? Do que deixar já amarrado, porque se a gente deixa essa pele sem estar com o instrumento com a corda aqui, deixar a pele ali, num dia de sol, esse aro vai fazer assim, ó, vai rachar, que a pele vai esticar muito. Então essa variação de tempo faz esse tensionamento da pele fazer uma variação também, né? E aí tudo isso é garantir maior longevidade do instrumento. E o lance a presilha, ela facilita muito, né? Você soltar e apertar, né? Esse sistema aqui que a gente vai ver da afinação da zabumba, ele é bem difícil. Porque é isso, toda vez que você vai tocar, você tem que apertar tudo, terminar de tocar, solta tudo, vai apertar e solta, e é um trabalho que dá isso mesmo. Se a gente pega o seu João Damião, por exemplo, afinando uma zabumba dessa, lá em Vinhedo eles sempre pegam uns dois, nego velho assim para afinar a zabumba. E eles puxam assim, que um tem que segurar ela, o outro tem que puxar, e é madeirada de cá, madeirada de lá, até esticar bem mesmo, muito assim, o máximo que eles conseguem. Então isso dá um trabalho, né? Hoje em dia essa tarraxa facilita um pouco. A presilha também, abaixou, tá afinado. Só que porém também é que a presilha ela vai voltando, né? Conforme você vai tocando, ele vai soltando a afinação. Então ela tem isso. Ainda mais o espaço sendo mais curto, ela volta mais fácil do que um espaço mais longo como o do surdinho, por exemplo. A zabumba, você tem que tocar, depois você vai e puxa de novo, vai tocar. Agora, afinando na corda, ela vai segurar mais tempo. Óbvio que uma descida dá, mas ele vai segurar mais tempo. E fora outros instrumentos, em alguns outros lugares, a gente vê também um instrumento como o do batuque, que é afinado no fogo. Só que aí é quando ele não tem a opção de se afinar na corda. Geralmente é quando a pele é pregada no corpo do instrumento. Aí usa-se o fogo, porque você não tem como puxar uma corda ou afinar de nenhum jeito, é só o fogo. Geralmente o couro mais grosso também, porque ele segura mais tempo. Porque o fogo, ele estica, mas ele solta muito mais rápido, né? Se eu afinar uma zabumba dessa no fogo, ela não vai durar 3 sambas, ela já vai soltar tudo de novo. Tem uma dúvida, você afinou no fogo, aí você saiu de perto daquele calor ali, trocou ela já vai voltando, ela já vai voltando, exatamente. Por isso que o couro do tambu, por exemplo, é um couro de boi que é mais grosso, para ele segurar um pouco mais assim que ele sai da fogueira, né? No Moçambique, por exemplo, aí na caixinha, ela tem que atingir uma nota específica, o som que sai dela, da viola que está acompanhando. Não, na verdade a viola também se baseia no som dela, né? A voz também se guia pelo som do bumbo no Moçambique, tem essa diferença. Como se o bumbo desse a tonalidade da exato, música. Exato, da voz e da viola. Então, fiquei assim
talvez eu não vi ontem, talvez vocês tenham passado, desculpa perguntar, mas o que me chamou a atenção foi a questão da fala no documentário, onde o som grave ele faz a marcação e não o agudo, que passou a ser o som. E a tradição do samba em São Paulo, das escolas de samba, era uma bateria com uma batida muito forte do grave. Isso tem a ver com esse processo? Assim, a principal característica desse samba é o grave ser o solista, como em diversas manifestações afro-brasileiras, afro-africanas, até nos atabaques de candomblé mesmo, o rum é o solista, né? Então, eu acho que o Ocidente tem muito medo do grave, né? Porque o grave, cientificamente, altera o nosso estágio de consciência, né? Então, não é à toa que o funk pega, por exemplo, não é à toa que todas as batidas que usam o grave como elemento principal, o corpo não fica parado. No samba de bumbo, o grave é o solista. Nas escolas de samba, há a inversão disso. Os graves vão fazer a marcação e os agudos é que partem para o solo. Agora, tem algumas especificidades. Por exemplo, a bateria do vai-vai, e não é puxando o saco, a bateria do vai-vai é uma única que guardou essa herança do cordão, que o cordão, fundado por Dionísio Barbosa, apesar de já ter o pandeiro, ter instrumentos de corda e sopro, eles ainda tinham a zabumba do interior e ainda cumpria esse papel de ser solista no meio do cordão. E quando virou bateria de escola de samba, se perdeu isso porque o grave passou para surdo de primeira e segunda, né? O que vai repicar é um repinique, algum outro instrumento que vai fazer esse solo. No vai-vai, o surdo, apesar de fazer só a marcação, ele é mais grave, é a única bateria que usa o surdo mais grave de São Paulo, é o vai-vai. E a levada do samba do vai-vai, para quem conhece um pouco de escola de samba, sabe que o vai-vai tem uma bateria bem para frente, assim, o ritmo é para frente e grave, porque é a herança desse samba do interior, do cordão ainda. Mas pouquíssimas escolas preservaram alguma coisa, né? Se você pegar em São Paulo, se você tá no AMB, assim, e fechar o olho, você só vai definir o vai-vai vindo, camisa verde e a nenê, por exemplo. De resto, as batidas estão todas padrões, caixa é padrão, terceira faz desenho todo mundo juntinho, igual. Agora, se você pegar a levada de caixa do camisa, é um diferencial. Se você pegar a bateria do vai-vai, para frente, mais grave, é um diferencial. A caixa da nenê, então poucas guardaram uma característica. Muitas acabaram virando realmente o que é o Rio de Janeiro, assim. Principalmente levada do Salgueiro, assim, que é uma escola que ficou super pop, assim, então todo mundo faz a mesma levada universal da caixa do Salgueiro, sabe? Agora, o vai-vai em específico tem isso. A única escola que preservou ainda esse grave, né? Apesar de não ser o solo, é mais grave do que as outras, sabe? Mas quando a gente for fazer o samba, você vai perceber, assim, o surdinho e a caixinha, que são instrumentos menores, que não são totalmente agudos, porque são de pele também, mas são mais agudos do que o bumbo, eles fazem a marcação. Tá, 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 tá. E aí o bumbo que vem brincando. É como eles me falaram que você faz maracatu, né? Não tem aquele treme-terra, que é os grandão que repica, né? Enfim, é isso. A conversa das alfaias. A conversa das alfaias, exatamente. E é isso, é o grave, né? O samba ele tem essa pegada também de ter o grave como solista. E é algo que no samba de avenida ou no pagode se perdeu, né? Porque o pagode também já usa o grave como surdo de marcação, né? Então, no carnaval de escola de samba, a gente perdeu totalmente essas características do que era. Por isso que a gente diz que o último samba autêntico de São Paulo foi o cordão. Porque teve o samba de bumbo, teve o batuque, teve o jongo e o cordão. Aí depois o que virou as escolas de samba já não tem mais essa característica de São Paulo, já virou realmente essa cópia do Rio de Janeiro, né? Que se baseia no Partido Alto, enfim, que é de outra pegada. Então, assim, o que acontece? Hoje até aumentou um pouquinho, legal que aumentou o número da galera. Então, assim, a gente não conseguiu trazer o tanto de instrumento que a gente pensou que ia conseguir para todo mundo botar a mão na massa ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que dar uma revezada, assim, por quê? A gente tem uma caixinha, que é a pareia desses 3 bumbos, né?
os 3 compadres, zabumba, surdinha e caixinha, a caixinha dessa pareia tá aí, a gente vai empachar a pele nela, o sistema é aro, semiaro e o corpo. Né? O semiaro, quando a gente passa o couro enrolado nele, a gente chama de empachar, né? Ou seja, a gente passa a pele no semiaro para que o aro, ao forçar esse semiaro para baixo, estique o couro, né? Mais ou menos esse é o sentido. Então a gente vai empachar a pele da caixinha e a gente vai confeccionar essas presilhas de couro também. Então tem o couro, tem o vazador, tem a agulha e costurar. Então eu acho que aí que tá, não tem para todo mundo ao mesmo tempo, mas a gente pode cada um pegar, cortar uma presilha, fazer uma presilha, pelo menos dá para todo mundo fazer, não ao mesmo tempo, mas dá. Enquanto isso, a gente vai empachando a pele e no final, na hora de montar ela, aí todo mundo que quiser passa um pouco a corda e a gente afina a zabumba e faz todo mundo junto, tudo bem? Aí vocês desculpem de não dar para todo mundo pegar super na hora assim, mas é porque realmente não deu para a gente trazer tudo que a gente imaginou que precisaria. Então aí o Daniel também, antes disso, vai pegar a madeira e o gabarito. E assim, é importante entender que cada pessoa que confecciona tenha o seu jeito, né? O Daniel, por exemplo, usa o compensado flexível. Eu não uso compensado flexível, mas não é que um jeito está errado, outro está certo. Os dois jeitos funcionam, mas é interessante vocês saberem que o processo do gabarito, de repente você acha um jeito melhor de fazer o seu gabarito também, né? Cada um usa o gabarito que o Daniel usa é diferente do gabarito que eu uso, por exemplo. A madeira que ele usa é diferente da madeira que eu uso. Mas funcionam todos assim. Você confecciona também essa faia? É você que falou do Virola, tá certo? É isso. Não, esse aqui foi um bode, bom dia. E aí tudo depende também de que sonoridade você quer tirar, né? Então aqui eu tirei para fazer um boom, acho que foi esse que eu usei. Eu não usei porque eles falaram que não precisava. Em Nito, é o samba de boom de lá. Acho que eu fiz para mim, meu boom. Então tinha grandes dimensões, né? E aí eu fiz o... Eu uso normalmente de 22 polegadas para fazer o boom, né? A caixa e o surdinho eu uso de 14. E aí vou passar para vocês sentirem aqui o bichinho. Então, pessoal, o instrumento consiste no corpo dele, né? O corpo, o interessante do corpo é que todo corpo tem alma, né? O corpo do instrumento do bumbo não é diferente. A alma, que a gente chama, seria esse reforço em volta das duas extremidades do corpo para dar consistência. Sem a alma, o corpo fica mole e quebra. Então, a alma é o que faz o corpo ficar consistente. Claro, essa aqui já está meio ovalzinha, assim, porque ela já tem mais de 10 anos, enfim. Mas esse reforço é que dá sustentabilidade para o corpo. Geralmente, a gente usa o gabarito para torcer a madeira. Esse, como é flexível, ele vai passar também na mão de vocês. Vocês vão ver que ele é bem mole. Esse aqui não é o flexível, mas ele também dobra. Só que é um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais duro. Não, você precisa ter um trabalho, não. O compensado cortado na horizontal, ele dobra. Não tão fácil quanto o flexível, mas dobra. Aí, a gente tem o processo de emendar as duas partes, né? Então, quando a gente junta as duas partes, é nisso que o gabarito nos ajuda. O gabarito faz com que essa madeira fique assim, porque senão ia ter que juntar ela e dar um jeito de pregar antes de soltar, senão ela abria de novo. O gabarito mantém ela assim. Muita gente usa prego nesse momento de prender as duas pontas da madeira, mas eu, por exemplo, não sempre uso. Se a gente tem bastante sargento, vocês sabem o que é sargentinho? Aqueles de prensar madeira, eu tenho ali, vou pegar para vocês verem. É como um parafuso que serve para prensar. Então, você põe um sargento de cada lado e deixa de um dia para o outro. Para confeccionar o instrumento, a gente usa uma cola chamada cascorês. É uma cola branca, de madeira. E é uma cola tão resistente que se vocês pegarem um cabo de vassoura, por exemplo, quebrar e colar com cascorês e dar no chão de novo, vai quebrar em outro lugar, mas não quebra no mesmo.
É uma cola muito boa. Então a gente pregando esse reforço de dentro com a cascorese e deixando no sargento, no dia seguinte você pode tirar o sargento que nada vai fazer essa madeira soltar. Então, feito a alma e o corpo, a gente parte para o aro. O aro, aí que tá, tem diversas maneiras de confeccionar esse aro. O aro, muitos lugares que confeccionam alfaias de maracatu, o que eu acho muito melhor é o aro de uma madeira inteiriça. Você confecciona com a madeira inteiriça? Puta, eu acho muito louco a madeira. Eu ainda não descobri a fonte, mas eu preciso descobrir. Lá em São Paulo tem o Poeira, que é o Instituto do Tambor, que para mim é a referência maior de confecção de instrumento na vida, é o Poeira. Assim, se alguém tiver oportunidade e entrar no site do Instituto do Tambor, vai ver os atabaques, os ilus que o Poeira faz. São, assim, conhecidos mundialmente, assim, o cara é bom mesmo. E ele, por exemplo, já faz o aro da alfaia ou do mazabumba de uma madeira só inteiriça. E fica ótimo, porque é muito mais resistente. Eu já uso tira de compensado. Desse mesmo compensado que a gente fez o corpo, a gente corta as tiras e geralmente eu uso 3 tiras para fazer o aro. 3 tiras, começa, dá a volta no gabarito, continua até acabar. As duas pontas acabam mesmo meio juntas, aí dá um acabamento para parecer que a junção da madeira. Mas aqui são 3 tiras de compensado, com cola e sargento, que aí também não precisa prego. Tirou o sargento, ele fica fixo. Desse aro, imagina que o semiaro tem que ficar exatamente do mesmo tamanho. Porque a gente passa o couro nesse semiaro aqui, o couro dá a volta nele, a gente coloca no corpo. Quando esse aro aqui vem, ele vem por cima. E esse aro, a intenção dele é tensionar esse semiaro para baixo. Ele tensionando esse semiaro para baixo, automaticamente ele estica o couro do instrumento. Então eles têm que ser do mesmo tamanho. Então o que eu faço geralmente é fazer o aro mais largo e numa serra de bancada eu vou dando a volta e tiro uma tira do aro. Essa tira que eu tirei desse aro vira o semiaro e o aro você dá o acabamento fazendo os furos, dependendo do tanto de corda que você quer usar, e o acabamento nos furos com aquela pedrinha na furadeira dá um acabamentinho para a corda não enroscar na hora de correr. Isso é muito importante também. Quando a gente faz esses furos de passagem da corda, se a gente só pôr a furadeira e tirar e deixar, na hora de afinar a corda vai enroscar muito nele, porque vai ficar uma quina. Então a gente usa uma pedrinha, tipo de um esmeril, que é uma pedrinha que vai na ponta do bico da furadeira e dá uma queimada, assim, que aí ele dá uma amenizada nessa curva para a corda deslizar melhor. Então, esse é o lance do aro e o semiaro. E o que a gente vai fazer é empachar a pele aqui nesse semiaro e confeccionar as presilhas. Ali em cima da mesa tem o couro que a gente usa, que é uma vaqueta, é um couro mais grosso para fazer essa presilha, porque se você fizer com o couro muito fininho, ela vai estragar muito rápido. Então tem que ser um couro grosso que é resistente a você esticar o instrumento. Então ali a gente tem o couro, tem o vazador, que para costurar essa presilha, como o couro é muito grosso, você não consegue costurar simplesmente com uma agulha. Então tem um vazador que, não sei quem aqui conhece, quem já viu, é como se fosse um prego, só que é vazado no meio, que você bota, dá uma martelada e ele faz um furo no couro, né? Então esse vazador é para fazer os furos, para você depois passar a agulha, que você costura depois dos furos prontos. Então tem o vazador, tem a agulha, tem a linha que a gente vai usar. A gente precisa de 10 presilhas, assim. Tem o molde ali da presilha, risca com caneta no couro, corta com a tesoura, fura e costura. E aí, quem quiser ajudar a gente com a presilha, e aí eu acho que empachar é bom ir lá fora, porque o couro está molhado. O couro é muito importante que ele fique na água até de um dia para o outro, se você quiser. Muita gente lá, inclusive eu, uso leite às vezes. Por exemplo, na pele da minha zabumba, eu usei leite para empachar. Porque o leite, ele tem é ruim você ficar usando leite toda hora que você vai fazer, porque usa, né, gasta um tanto de leite para você deixar um couro desse totalmente submerso. Mas o leite, quando seca, o couro ele é pele, né? Ele é uma pele animal. Então o leite hidrata. A água, quando o couro seca, ele fica bem ressecado.
O leite, mesmo depois de seco, a pele fica mais hidratada. Por isso que a gente dá de beber para o bumbo, a gente taca a cachaça, mas não é só no sentido espiritual de dar de beber para o bumbo, mas também para hidratar o couro, a pele. Né? Quanto mais a gente hidrata, mais tempo dura, né? Mais maleável, fica melhor para esticar, ela estoura menos. Então, aí a gente está usando a água, mas é importante que o couro fique de um dia para o outro. Quanto mais ficar, mais mole ele vai ficar. Para a gente conseguir enrolar ele por dentro do semiárido, é necessário que ele esteja extremamente mole. Se você só passar um pouquinho na água, ele vai estar duro, você não vai conseguir. Então, quanto mais a gente deixar na água, mais fácil é de empachar. Para a gente empachar, muita gente usa cabo de colher. Bota o couro aqui e vai enfiando ele por dentro com cabo de colher. Eu tenho uma espátula, que eu peguei uma espátula lá de bolo e dei uma entortada nela na bigorna e uso ela para empachar, vocês vão acompanhar. E aí é isso, bora fazer? Pessoal, aqui na mesa, como eu falei, tem a baqueta, tem o couro. Esse molde vai tirar as presilhas. Esse aqui é o molde já de uma presilha. Ela é cortadinha mesmo, abaldeada assim, quando você dobra, ela fica certinha, né? Então, essa aqui é a presilha, esse é o vazador, e essa é a agulha e a linha que a gente vai usar para costurar um raminho, né? Um fio natural. Esse é o de empachar. Então, quem quiser, eu não vou meio que direcionar, mas quem quiser, o lance é colocar a presilha que tem de molde no couro, riscar com a caneta e cortar com a tesoura, simples. E daí, na hora de fazer o furinho, é colocar na madeira, colocar o vazador, 3 furos de um lado, 3 furos do outro, e depois a gente costura. Tem dois jeitos de fazer essa presilha. A gente pode costurar ela apenas fechada assim e costurar por aqui. Aí ela vai trabalhar assim, ó. Ou, como tá no surdinho ali, a gente dobra ela assim e a costura fica no meio e ela trabalha de assim. É só estética, os dois jeitos funcionam igual. Mas ela assim fica mais bonitinha, assim, esteticamente falando, porque a costura fica de frente. Só que ela com a costura de lado é um pouquinho mais fácil e funciona do mesmo jeito também. Beleza? E aí o couro que a gente vai usar para empachar é esse. Eu não sei se vai molhar essa mesa, melhor fazer lá fora, o que você acha? E aí? Não sei. Quem é o dono da mesa? Esse é o chefe. Ó, aqui tá o couro. Acho que não vai molhar muito não. A gente passa um pano depois. Ó, esse couro já era dessa caixinha, então ele já está cortado mais ou menos no tamanho. A ideia é o semiárido. Se o couro não está do tamanho, a gente pensa sempre em cortar esse couro com... Esse aqui está até grande, na verdade. Eu gosto de cortar com 3 dedos de distância do aro. Então, não é nada muito exato. Então, você pode só colocar aqui e falar, pô, aqui está meio grande, vou tirar um pouco desse lado. E tirar e deixar toda a volta com os 3 dedos. Por quê? Isso aqui vai ter que enrolar e entrar aqui de baixo. E tomar cuidado na hora de comprar, porque se comprar menor, que depois que isso aqui secar, ninguém mais tira ele lá de baixo. O couro, depois que seca, ele fica 3 vezes mais rígido, muito mais rígido, né? Então, a ideia é sempre fazer em cruz assim, ó, porque senão você vai começar fazendo aqui, vai soltar lá e assim vai. O que eu gosto de usar de vez em quando, principalmente se é um couro muito grande, é pregador de roupa. Porque às vezes quando é muito grande, você faz isso de um lado, faz do outro. Quando você vai fazer aqui, solta lá. Quando você vai fazer lá, solta aqui. E aí começa a soltar tudo e você não sabe mais para onde é que vai. Então, o pregador de roupa ajuda você a... Colocou aqui, bota um pregador. Colocou aqui, bota um pregador. Aí não vai acontecer isso de soltar, tá vendo? E essa ferramenta aqui, que pode ser um cabo de colher, ajuda nisso. Quando você faz os primeiros lados, eu gosto de fazer em cruz assim, ó. Por exemplo. Quando você faz esses primeiros só para dar uma base, aí depois você vai vindo com isso aqui, ó.
e vai enfiando o couro para baixo. Ó. Entenderam? Mais ou menos ou não? Tá vendo? Ó? Então isso aqui vai facilitando você a jogar para baixo o couro. Eu vou voltar porque a ideia é vocês fazerem, não eu, né? Vou tirar só um pedacinho desse aqui, porque eu acho que ele está muito grande. Ó, o couro dentro da água ele fica mole. Aí depois que seca você não conseguiria cortar fácil assim, né? Ainda mais com essa tesoura. Tá demais. E quando é do Tá cortando nem errado. E quando é do bumbo, é mais próximo da cauda do bicho, é mais grosso, né? Mais difícil de cortar. Sempre que você comprar pele de cabra, geralmente a gente faz assim. Tem a pergunta e a resposta. A pergunta é o lado que você bate, a resposta é o lado contrário. O lado que você bate, a gente bota o couro mais grosso um pouquinho, e o lado da resposta, o couro mais fino. Na zabumba mesmo, o lado da resposta é em cima, porque a zabumba do samba de bumbo, a baqueta é embaixo, né? E em cima é que dá o estralo do contra. Então a pele é mais fininha justamente para esse estralo sair melhor, e embaixo mais grave, que é onde vai a baqueta. Na caixinha do surdino é diferente, vocês vão ver que esse couro está um pouquinho mais grosso do que o outro. Só que couro pequeno assim não, porque às vezes eles tiram de alguma lateral. Agora o couro grande da zabumba, vocês conseguem ver bem direitinho aonde passa o meio das costas da cabra, que é onde tem mais pelo. Se vocês olharem lá na zabumba, vocês estão vendo que tem um risco no meio dela? É bem aonde passa o meio das costas. Se vocês pegarem um djembe, por exemplo, o djembe sempre tem o meio, porque é o lado mais grosso do couro. Aí é mais difícil estourar. O djembe é um instrumento que se aperta muito, assim, estica muito. Então, se você pega um couro desse aqui, que não tem o meio da cabra no djembe, ele vai estourar com certeza. Até o djembe usam sempre o meio e o arrom de cada lado, geralmente, para tocar, né? Quem estuda djembe mais ou menos é isso, porque é a partir da parte mais grossa do couro. Esse aqui mesmo que você não vê, o meio, é porque pode ser da barriga, assim, do lado. Então ele é mais fininho. Inclusive mais fácil de trabalhar. Quando você pega um couro que está ao meio das costas, ele fica muito mais duro. Para você dar essa volta para dentro do ar é super difícil, porque ele é muito duro. Então é necessário que fique um dia inteiro na água para ele começar a amolecer, ou você dá uma lixada nele também. O que você pode fazer é até pedra pume, né, esfoliante, ou lixa e passar no couro, assim como eles fazem na cuíca. Vocês já viram pele de cuíca, que tem um cambito no meio? Para colocar aquele cambito, eles passam a lixa no meio para que aquilo fique mais fininho para abraçar o cambito. Porque imagina se o couro estiver grosso, você não consegue amarrar o cambito ali no meio. Então eles usam a lixa. No couro também. Se tivesse o meio da pele que tivesse muito grosso, a gente não ia conseguir enbaixar esse aqui. Então a gente precisaria lixar até a pele dar uma diminuída para a gente conseguir enbaixar. Agora, bora vocês, quem quiser, quem tiver desse... Vou pegar o outro semiárido do surdinho da caixinha. Dá para quebrar o semiárido? Bora, amigo. É interessante pegar um pouco assim. Puta, lá tem alguns. Não é um monte, mas tem. O bom de você não precisar de comprar sem encaixar é que o instrumento pode ser mais você quiser. Por exemplo, às vezes está entre 12 e 14, você não vai achar na loja para comprar já encaixado. Só tem 12 ou 14. Ah não, mas é porque tem que passar no processo, né? De corpo aluno, né? Se você vai pegar o couro da cabra, esticar, vai. Vixe, Pablo. É o mais tiozinho lá que vende mas não vende couro, mas é o couro assim, tira do couro, quando você ficar no sol aí não dá pra usar. Bota com sal grosso, sabe, pra desidratar, você fica muito grosso. Aí na pele, assim, pilha de coisa de coisa. Não sei, não pode botar na água, né? Só faz isso. Agora, por exemplo, as alfaias de Macaíba, ela não vem num tamanho específico que você vai achar, é um
pôr embaixado de 14 polegadas, não, aí não tem 14 polegadas. Então você vai ter que embaixar porque você vai ter que fazer o seminário dela. Isso que você falou, né? No seu tempo, são dois Você não tem que puxar mais o couro aí? são as características. E aí as mãos, Aquele seminário de metal igualmente em loja. Eu acho que ele sentado no lugar fica mais. Fica mais fácil, né? Do instrumento, você disse? Instrumento batido, esse instrumento com o tambor crioulo. Não, Do não acho que Maranhão, é assim. né? Sim. Muito parecido a afinação com O tambor grande é o tambor do batuque, que é o tambor do João também, né? Não, ele a forma de bater também é forte também. Muito Lembra. forte, muito forte. Agora, no que ele, no samba, no Rio, ele Agora é só. influenciou diretamente o samba, lógico. Tá curto, Daniel, parece. Não, é pra você tem que ser, ó, ele não pode ficar muito frouxo assim, ó, ele tem que sempre dar uma Que é esticada, uma coisa entendeu? rural. Mas a gente estica. Que é desse mundo. Exatamente. Eles falam. Mas aqui tá curtinho, mas vai ter que colocar mais um pouco de prego. Amém. Acredita. Sim. Vou colocar aqui também. Ah, tá. Deixa eu passar aqui porque essa agulha não é exatamente aqui. Vai do outro lado ainda, tá muito. Aqui tem um ainda, ó. Ó, e Mas eu aqui vou botar mais também não uns tem que dois. dar uma puxadinha? Ah, aqui a gente pode puxar. Aí não vai precisar do prego não. Né? Se não tivesse rasgado, daria mais certo, né? Porque aí é mais rápido um pouco, desculpa.